O Flamengo joga amanhã contra a LDU, tem que ganhar para continuar vivo na Libertadores e é bom ganhar com uma boa diferença, de preferência de goleada, porque pode acontecer um empate triplo no Grupo C com 3 times com 11 pontos. E aí, nesse caso, o desempate vai ser no saldo de gols. Duda Dal Ponte, hoje tem o último treino, né? Preparando o time aí para enfrentar a LDU. O que a gente sabe desse time do Flamengo aí, Duda? É isso, Escobar. Muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. A atividade está marcada para 3h30 da tarde. E olha, esse jogo de amanhã ganhou ares ainda mais decisivos depois da partida de ontem. O Central Córdoba, time argentino que lidera o grupo do Flamengo na Libertadores, venceu o Deportivo Táchira na Venezuela por 2-1. Ou seja, amanhã, se perder, o Flamengo está eliminado da Libertadores com uma rodada de antecedência. Mas aí tem um cenário bem melhor, né? Amanhã mesmo o Flamengo também pode entrar na zona de classificação para as oitavas de final. Mas aí, para isso, precisa vencer a LDU por 2 gols de diferença, porque aí ficaria na frente do time equatoriano no quesito saldo de gols. Em relação ao time que vai entrar em campo amanhã, a gente precisa esperar o treino de hoje à tarde do técnico Felipe Luiz. Mas a gente já tem algumas certezas, Escobar, a começar pelo De La Cruz. Ele estava suspenso na rodada do Brasileirão contra o Bahia, agora volta a ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. E o time também tem 2 desfalques, o Alan e o Pulgar. Os dois saíram sentindo dores na coxa na partida contra o Bahia, são desfalques e estão no departamento médico. O Everton Araújo deve ser o provável substituto. Agora, existe internamente uma pressão, né? Os jogadores sabem que precisam melhorar a postura. Já falaram, inclusive, isso publicamente. E amanhã, para melhorar essa postura, vão ter junto o Maracanã, porque mais de 58 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada, Escobar. O Maracanã vai estar cheio para incentivar o Flamengo a vencer a LDU numa partida importantíssima dentro de casa, Escobar. Para vencer e vencer bem. Os caras não vão ter o craque do time, que é altitude. Do lado do Flamengo também as contas do grupo estão perigosas, né? O Flamengo precisa vencer a LDU também para poder respirar com mais calma na Libertadores. Pedro Henrique Torre, tudo bem, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, um beijo para Mari, Jailson, também o Marra tá por aí, abraços, beijos, enfim, estamos aqui, Ninho do Urubu. O Flamengo treina à tarde nesta quarta-feira para a preparação, o apronto final para esse jogo importantíssimo que vai ter contra a LDU nesta quinta-feira, transmissão ESPN, 21h30, um jogo muito importante que o Flamengo tem pela frente, porque precisa vencer. De qualquer maneira, não tem como fugir disso, precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença, porque aí alcança a LDU no grupo e aí ultrapassa no saldo de gols. Então fica uma situação não tão tranquila, não dá para dizer tranquila, né? Mas encaminha um pouco mais. Tem problemas para essa partida. O Alan teve um problema muscular, né? No jogo contra o Bahia, saiu no primeiro tempo. Aí o Pulgar também teve um problema, também acabou desfalcando a equipe, então fica fora desse confronto. Então, são lesões leves musculares, mas devem ficar fora por mais o tempo. O Flamengo tem que vencer, como eu disse, tem que se preocupar com o saldo de gols também, mas o Alexandro conversou com a gente ontem aqui no Ninho do Urubu, ele falou, não adianta se preocupar com o segundo gol se você não fez nem o primeiro. Então a gente acompanha um pouquinho do Alexandro falando sobre essa questão de saldo de gols. Sabemos a importância também do saldo de gol, porém vamos pensar primeiro no primeiro gol para depois pensar no segundo. É realmente um jogo decisivo, porque caso a gente tenha uma derrota, seria quase impossível passar para a próxima fase. Tá, então, né, pessoal? O Alexandro claramente deixou transparecer aí que o grupo sabe o tamanho da partida, vai ter muita ansiedade nesse Flamengo e LDU, nesse confronto de quinta-feira, mas daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre isso, porque a ansiedade cobrou demais contra o Central Córdoba naquela derrota de 2-1 no Maracanã. O Flamengo vai ter que gerenciar os seus nervos nesse jogo importantíssimo contra a LDU. Não tem jeito, é o jogo do ano até agora. Calculadora na mão, fiz essa postagem lá no meu Instagram. Calculadora na mão, Com a vitória do Central Córdoba sobre o Deportivo Táchira por 2-1, a vida do Flamengo na Libertadores está assim.
necessidade de bater a LDU, o ideal com placar por 2 gols ou mais gols, tá? Fazendo o saldo de gols. Sim. Caso vença a LDU por 2 ou mais gols de diferença, o Fla só precisa derrotar o Deportivo Táchira na última rodada por qualquer placar. Para ele entrar em segundo, não? Em primeiro, no caso. Caso ganhe a LDU por 1 gol de diferença, precisará vencer o Táchira na última rodada por pelo menos 2 gols para não depender do resultado de LDU e Central Córdoba. Gente, na boa, assim, eu repito o que eu venho falando. Independentemente de calculadora, de condições do Flamengo, de cenário do Flamengo no grupo, o Flamengo tem que golear os 2 jogos. Isso é uma obrigação dos jogadores. Os jogadores não podem simplesmente fazer um jogo apático, vencer a LDU e Deportivo Táchira por um placar de 1-0, 2-1. Ô, Vene, eu sou ruim de matemática, você sabe. Se ele vence o LDU, vai a 8. Esquece saldo de gol. Vai a 8, é isso. Vai a 8, né? Isso. E o último jogo é o Deportivo Táchira. Deportivo Táchira. Mas o Central Córdoba tem que perder ou empatar, aí tem né? que torcer contra, exatamente. Aí tem que torcer contra. Independentemente de saldo de gol, em algum momento o rubro-negro vai ter que torcer contra eles, né? Porque para ser líder, eu tô falando para ser o primeiro, Para ser o primeiro. Ele vai ter que em algum momento ou empatar, eles já jogaram, então falta só um joguinho para eles, né? Sim, um exatamente. joguinho em Quito, esse jogo em Quito. O que não é um absurdo, a LDU ganhar do Central Córdoba. Não é um absurdo, até porque ontem eu vi o jogo Central Córdoba e Deportivo Táchira, e o que eu mais me questionei ontem sozinho foi como é que o Flamengo só ganhou de 1-0 o Deportivo Táchira e como é que o Flamengo não venceu o Central Córdoba em 2 jogos. O Flamengo teve 2 jogos para vencer o fraco time argentino. Gente, é isso, é um fraco time argentino. E o Flamengo não venceu. Então, repito, independentemente das contas, Fernando, o Flamengo tem a obrigação de vencer a LDU por um placar elástico e o Deportivo Táchira por um placar mais elástico ainda. Porque o Deportivo Táchira é horrível. Os 2 jogos são no Maracanã. No Maracanã. Né? Inclusive para o jogo de quinta-feira, ingressos praticamente esgotados. Legal. Mais 60 mil pessoas. Só não vai esgotar porque o Flamengo foi obrigado a dar 4 mil ingressos para a LDU, que é o time visitante, e a LDU não vai esgotar esse setor deles, entendeu? Não vai esgotar? Não vai. Procura baixíssima. E assim, eu falei isso aqui quando saiu o grupo do Flamengo. A maior pedra no sapato aqui é a LDU lá. Para todo mundo. Né? Não é só pro Flamengo. Sim. É pro Central Córdoba, é pro Deportivo Táchira. E fora um pouquinho também, porque a LDU, ela não é um time jovem, que não tá acostumado nessa competição. É um time que tá sempre na Libertadores, é um time que tem uma certa tradição. Então, assim, não é um time bobo que não... Tanto é que quando saiu o grupo aqui, a gente fez o cálculo. Sim. Beleza, você perder lá na altitude, aceitável. Aceitável. Só que eu imaginava chegar nessa 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores, o Flamengo extremamente tranquilo, já debatendo se poderia ser a melhor campanha da fase de grupos ou não. Porque o Flamengo teve essa possibilidade. E o Flamengo se complicou demais. E você passar em segundo é terrível também. Terrível. Porque você vai decidir fora de casa. E o histórico recente do Flamengo mostra que isso não é legal, né? Foi eliminado para o Olímpia, eliminado para o Peñarol. Então tem que passar em primeiro. Tem que golear os 2 jogos e fazer bons jogos. Não é apenas ganhar, não. Tem que fazer bons jogos, uma apresentação digna para os torcedores do Flamengo que vão novamente, independentemente do valor do ingresso, colocar mais 60 mil pessoas no Maracanã. Falando desse jogo, Vene Casagrande, vamos relembrar os jogadores que não vão participar, que estão fora, né, por questões clínicas, e qual time que para você seria o ideal. Lembrando, a gente repete, o Flamengo precisa vencer e o ideal é pensar também em marcar gol, né? A gente está falando de saldo de gol aqui nesse momento da Libertadores. Quem está fora desse jogo? Vamos lá, os 3 jogadores ausentes. O Plata, né, que a gente mencionou ontem, o Alan e o Pulgar. Esses 3 estão fora. Então fica a dúvida de como ele vai colocar o meio de campo. Se ele vai colocar o Everton Araújo primeiro volante, se ele vai colocar o De La Cruz e o Gerson como volante, ou ele pode até mesmo improvisar o Léo Ortiz, que fez essa função muito bem feita, inclusive, nos tempos de Tite. Então, o que eu faria, pensando no placar... Ele já fez isso com o Felipe Luiz? Ainda não, né? O Léo Ortiz. Não, inclusive, o primeiro acerto do Felipe Luiz, na minha concepção, quando ele assume o Flamengo, foi pegar o Léo Ortiz e botar na zaga. Ali foi um baita acerto do Felipe Luiz e ele manteve isso até hoje. Então, eu acho que ele não vai fazer isso. Mas você faria? O que eu faria, pensando num placar elástico, eu colocaria De La Cruz, Gerson como volante
e botaria o Luiz Araújo no lugar do Você Gerson. não tiraria o Léo função. Ortiz da zaga? Não tiraria nesse momento, pensando no placar elástico. Perfeito. Agora, se ele quiser ter um primeiro volante mesmo, aí eu botaria o Léo Ortiz. Mas eu acho que ele vai colocar o Everton Araújo. Eu acho, porque ele gosta do futebol do Everton Araújo, ele sempre defende essa ideia. Mas isso, repito, é só um achismo, até porque não tem como saber, o treino do Flamengo é daqui a pouco, 3h30 da tarde. Então, conhecendo o histórico do Felipe Luiz, eu acho que ele vai de Everton Araújo. Mas a necessidade de gols, de fazer um placar elástico, eu botaria um time mais ofensivo, seria o De La Cruz e o Gerson. Eu não gosto do Gerson, mentira, eu gosto mais do Gerson aberto pela ponta. Mas o Gerson faz muito bem a função de volante também. Então eu colocaria o De La Cruz, o Gerson e botaria o Luiz Araújo no time titular. Muito bem. Você não acha que você mexer num jogador, por exemplo, eu acho aquela dupla ali. Nação rubro-negra, abençoadas e abençoados, eu vou falar uma coisa pra vocês. Amanhã o Flamengo entra em campo precisando vencer, precisando ganhar. Só a vitória interessa, né? Eu tô muito, assim, muito confiante. A gente sabe que o Flamengo não pode perder, porque se perder, a pressão aumenta ainda mais pra cima do Felipe Luiz. E é uma coisa que eu não quero e eu tenho certeza que vocês não querem. E vamos torcer para que o Flamengo dê a volta por cima e consiga, né, esse grande placar, esse placar positivo, né, para voltar a dar confiança ao torcedor rubro-negro, que é o que todos nós queremos. Falando agora sobre o Mercadão da Bola, há uma grande expectativa do Andrés Pereira voltar ao Flamengo para disputar a titularidade com a Arrascaeta, para ser mais um jogador ali, para dividir responsabilidade, né, com a Arrascaeta no setor de meio de campo. É um atleta que já desejou diversas vezes essa vontade, esse desejo de voltar ao Flamengo, né, um cara que saiu pelas portas do fundo, né, pelo aquele erro, né, na final da Libertadores, mas é um cara de muita qualidade. Então, assim, vamos torcer para que ele volte para o Flamengo e ajude o Mengão a ganhar partidas, que é isso que a gente precisa de jogadores com vontade de estar dentro do Flamengo, né? Vamos torcer para que ele consiga, que ele ajude o Flamengo a dar, né, essa Libertadores para o torcedor rubro-negro, que é o que todos nós queremos. Quero saber de vocês aprovam o retorno do Andrés Pereira, sim ou não? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.